Excelente noite, tudo bem com você? Vamos para a Palavra de Deus do programa Esperança Bíblica de 1/11 de 2020. Já estamos no 11º mês do ano de 2020, estamos caminhando para o final desse ano. Essa mensagem, a mensagem desse dia, dessa noite, tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver sobre como nós vamos agradecer a Deus por ter nos ajudado até esse minuto. Como será que a humanidade, dentro de um contexto que nós temos observado de frieza, tem ou pensa em agradecer e, sobretudo, agradecer a Deus por Ele ter cuidado de nós, cuidado da humanidade até esse minuto. Amém? Vamos antes ter uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana, por esse domingo, Senhor, pelo teu cuidado. Te agradecer, ó Deus, pelos amigos que nós temos, pelos nossos familiares. Celebrar a vida do Senhor e a vida que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós, Senhor. Te agradecer pelos milagres que o Senhor, ó Pai, manifestou durante essa semana. Em especial, quero agradecer a Deus porque o meu sobrinho já saiu da UTI, saiu da maternidade e está com o meu irmão e minha cunhada. Muito obrigado, Jesus. Te agradecer também, Senhor, por aqueles irmãos que passaram, Senhor, por cirurgia durante essa semana e já estão em casa, em especial pela irmã Isabel, Senhor, do pastor Newton. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu favor, pelo teu cuidado. Te agradecer por todos aqueles que o Senhor cuidou durante essa semana, Pai. Ó Deus, favores da parte do Senhor que nós sequer nos demos conta, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado em cada detalhe da nossa vida. Peço, Senhor, que o Senhor agora use a minha vida como instrumento, Deus, para anunciar a Tua palavra e que a Tua palavra, Deus, que é magnífica, Senhor, que é soberana, fale ao coração, Senhor, desse meu amigo, meu irmão, que vai me acompanhar, ó Deus, dessa minha irmã, minha amiga que vai me acompanhar nesses 30 minutos, ó Deus. Em nome de Jesus, faça-se a Tua vontade nesse momento. Que a presença, Deus, do Espírito Santo esteja aqui, Pai, nesse lugar e aí com aquele que vai ouvir essa mensagem, Senhor. Que essa mensagem possa avivar o coração daquele que está cansado, desanimado, Deus. Que essa mensagem possa encontrar espaço de meditação, Pai, na mente daquele que vai nos ouvir agora. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, o título da mensagem de hoje: a frieza do final dos tempos. A frieza do final dos tempos. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. E no capítulo 24 nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Mateus 24, do 12 ao 14, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu estava aqui meditando, orando, buscando de Deus antes de iniciar essa mensagem. Confesso que fiquei um bom tempo aqui pensando e meditando e orando, buscando da parte de Deus aquilo que eu deveria falar essa noite. E uma das coisas que me ocorreu é que há algum tempo atrás, talvez você vá se lembrar disso, quando nós íamos caminhando para o final do ano, havia uma expectativa em celebrar o nascimento de Jesus. Jesus Cristo movia o coração das pessoas e o seu nascimento movia o coração das pessoas e das famílias em celebrar juntos o nascimento de Jesus. Havia muito mais amor entre as pessoas. Passados os anos, a frieza foi tomando conta do coração das pessoas. Outras celebrações começaram a fazer parte da vida das famílias. A frieza passou a fazer parte da vida individualmente das pessoas. E o amor das pessoas, como diz aqui a palavra de Deus, passou a se esfriar. Essa passagem registra o sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, onde ele discorre sobre fatos que acontecerão e que estão acontecendo antes da sua volta gloriosa. Jesus está no Monte das Oliveiras e o próprio Senhor Jesus registra que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Jesus menciona guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, e o próprio Jesus, como eu disse, dá ênfase a um fato importante: o esfriamento do amor de quase todos. A Bíblia registra aqui em Mateus, capítulo 24, que o amor de quase todos. Imagine você que nós, ao falarmos de quase todos, nós estamos falando de aproximadamente 8 bilhões de pessoas em que o amor estará ou está esfriando. E que amor é esse? O amor sacrificial, o amor que se compadece do próximo, o amor que não banaliza a vida e a morte, o amor que dá importância ao ser humano, independente do ter, mas pelo simples fato de ser um ser humano, criação de Deus, não importando seu status, sua posição financeira, sua profissão, senão o fato de ter sido feitura de Deus, criação de Deus. Esse amor, e é desse amor que Jesus Cristo se refere, que no final dos tempos, como evidente sinal da sua vinda, estaria esfriando. Isso está acontecendo. Em muitos lugares, nós já estamos vivendo o pós-cristianismo. Outras celebrações estão tomando conta das reuniões familiares. Quando e se é que elas acontecem? Como eu disse, havia toda uma expectativa há 15, 20 anos atrás
em nos reunirmos e em família, na casa dos nossos avós. Havia uma expectativa em torno do nascimento, da celebração do nascimento de Cristo Jesus, o Senhor. O próprio comércio vivia essa expectativa de final de ano. E eu fiz essa pergunta no início da minha mensagem: como será que nós vamos agradecer ou vamos celebrar quando nós passarmos por esse período de enfermidade que chegará ao fim? Nada é eterno, nada é eterno, senão a salvação em Cristo Jesus. E eu preciso te avisar, não é nesse plano, não é nesse plano. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas as minhas palavras, não as minhas, mas as palavras de Cristo Jesus, essas não passarão. A nossa expectativa e perspectiva não pode ser terrena e temporal, mas celestial e eterna. Guarde isso. E eu ainda escrevi o seguinte: aí você que está me ouvindo, pode perguntar, ou me perguntar, ou perguntar a si próprio, como uma mensagem como essa pode trazer esperança. E aí a resposta eu já até acabei de mencionar: depende de onde você está depositando a sua esperança. Naquilo que é temporal, naquilo que é terreno e temporal, ou naquilo que é celestial e eterno? Onde que eu, irmão Leandro, estou depositando a minha esperança, a minha confiança? E nós precisamos abordar aqui rapidamente o que é iniquidade, porque a Bíblia fala que o motivo pelo qual o amor de muitos se esfriaria é devido ao fato de que a iniquidade aumentaria. A iniquidade nada mais é do que o contrário daquilo que é justo, ou seja, iniquidade é injustiça. Tudo aquilo que é contrário ao que é justo é iniquidade. E aí eu ainda fiz a seguinte pergunta: tudo aquilo, veja só, tudo aquilo que é legal, que está dentro da lei, é justo? Pergunte. A Bíblia diz que o justo juiz é Jesus Cristo, e não os juízes dessa terra, porque nós temos visto no noticiário a mais elevada corte do nosso país privilegiando o erro e abandonando o cidadão simples dentro da lei. Dentro da lei, privilegiando o erro, liberando o erro e abandonando o cidadão, como eu disse, simples. As instituições que deveriam proteger o cidadão como eu e você, sendo usadas, manipuladas, conduzidas para validar o erro. Por isso que só há um justo juiz e 100% correto, Jesus Cristo, e a justiça dele não falha. Deus é amor, você sabia? Mas ele também é justo. Deus segue amando, mas chegará o tempo em que sua justiça plenamente se estabelecerá sobre essa terra, quer nós aceitemos ou não. Aí vem, eu não sei se isso te conforta, consola ou te deixa inquieto, mas que no mínimo você fique pensativo sobre isso, porque nós ouviremos
tomaremos conhecimento da justiça de Deus, querendo ou não. Isso é Bíblia. Vamos aqui, versículo a versículo, e a partir do versículo 12, continuar tirando ensinamentos para as nossas vidas, porque é Bíblia, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo que quer falar conosco essa noite. E o versículo 12 do capítulo 24 de Mateus diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Que nós tiramos daqui: por aumentar a injustiça, mesmo estando ou sendo dentro de critérios legais, como eu disse. Por aumentar a injustiça, mesmo sendo ou estando dentro de critérios legais, o amor de muitos se esfriaria. Nem tudo que é legal é justo, porque as leis escritas por homens possuem erros em escrita e em interpretação. A lei de Deus não. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Quando nós formos julgados por Jesus Cristo, o justo juiz, não haverá erro de sentença. Não haverá erro de interpretação da lei. Por isso que eu te digo, meu irmão e minha irmã, nessa noite, submeta-se ao amor de Jesus Cristo e à sua sublime graça, ao seu amor infinito, para que no dia do juízo, Deus olhe para você através dos olhos amorosos de Jesus, e que o seu julgamento, e que a sentença do seu julgamento seja absolvição, porque você entrou na aliança que está em Jesus Cristo. Jesus, o justo juiz, no qual o amor dele e ele próprio não se esfriou. O amor de Jesus Cristo continua aquecido por nós. Nós é que nos esfriamos, nos afastamos do amor dele, da sua sublime graça, do seu sublime amor, que é imenso, imensurável. A Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? Nele próprio está toda a justiça, está toda a lei, e não há erro. Ele fala de que o amor, e de que amor nós estamos falando? O amor sacrificial das pessoas se esfriaria. Diferente de nós sermos colegas de alguém, eu sou seu amigo, posso até dizer que amo o meu amigo, a minha amiga, mas aqui Jesus está falando de que o amor ágape, o amor sacrificial das pessoas se esfriaria. O amor, como eu disse, que se compadece, se esfriaria. Nós estamos vendo, assistindo a banalização da vida e da morte por interesses próprios. E eu fico pensando qual será o justo juízo, a justa sentença do Senhor Jesus para essas pessoas que banalizaram a vida e a morte, que não levaram em conta o quanto significava o ser humano, ou um ser humano, para aquela família, para aquela pessoa, e por seus interesses próprios, levaram muitos a óbito, muitos. Eu fico pensando qual será a justa sentença do Senhor Jesus para essas pessoas. E
ele ainda diz o seguinte: o amor de quase todos, no versículo 12, se esfriará. O amor de quase todos, você já parou para pensar sobre isso? O amor de quase 8 bilhões de pessoas se esfriará. Não te dá medo isso? Você conviver, você viver com pessoas em que o amor desapareceu. Só rispidez, só frieza. Você conviver, você andar, você ir para lugares em que as pessoas não olham mais para as pessoas como criação de Deus, mas como simples objetos, ou como qualquer coisa, mas não como seres humanos. Dá medo. Dá medo quando você olha para as Escrituras, e como eu tenho certeza de que cada linha das Escrituras se cumprirá, dá medo você pensar que você conviverá, que eu vou conviver com pessoas de tamanha frieza. Ou eu tenho medo, e também tenho medo de que eu mesmo me torne tão frio e incapaz de olhar para as pessoas como criação de Deus, como filhos de Deus. Dá medo. E aí você pode talvez de novo fazer essa pergunta: mas que esperança que uma mensagem dessa me dá? Depende, meu irmão e minha irmã. Se a sua perspectiva é terrena, eu tenho que te dizer que é temporal, mas se ela é celestial, será eterna. Versículo 13, ele diz o seguinte: aquele, porém, aí ele separa um grupo de pessoas nesse versículo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós que amamos, que gostamos, de grupos, de tribos, será que nós faremos parte de um grupo de pessoas? E não é, veja, não é que Deus quer separar um grupo. Se fosse da vontade de Deus, todos seriam salvos, todos chegariam, todos se achegariam, porque é vontade de Deus que todos se acheguem à cruz, à salvação, e que naquele dia do justo juízo de Deus, que todos viessem a alcançar a salvação. Será que eu e você faremos parte desse grupo de pessoas que a Bíblia diz aqui, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo? Aquele que estiver esperando em Cristo, que estiver ansioso e ansiando pela volta de Jesus, esse será salvo. Faça parte desse grupo. E aí é nesse momento que essa mensagem começa a nos dar esperança. Aonde nós estamos depositando a nossa esperança, a nossa confiança? Deposite a sua esperança, a sua confiança em Jesus Cristo, porque você será salvo. No versículo 14 ele diz o seguinte: e será pregado este evangelho, esse que eu estou lendo aqui, do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que nós tiramos daqui: o evangelho será pregado e será ouvido por todos e por todas as nações, independente da vontade das pessoas. Será pregado. Será pregado. Queira você ou não, o evangelho será pregado e ouvido por você. Queira você ou não, então virá o fim. Mesmo que você não queira. Lá em Mateus capítulo 3, o versículo 9 diz que Deus suscitará das pedras
filhos a Abraão. Independente da nossa vontade ou não, Deus suscitará das pedras filhos a Abraão. Ontem, conversando com um amigo, eu disse, com um irmão e amigo meu, eu disse que lá no céu nós teremos muitas surpresas. Nós encontraremos, e eu espero que nós estejamos lá para ter essas surpresas. Nós encontraremos pessoas que talvez, dentro da nossa limitada razão humana, dissemos o seguinte: essa pessoa não será salva, e ela estará lá. Se ela fez decisão por Cristo, alheio ao nosso conhecimento, mas lá no individual dela ela fez decisão pelo Senhor Jesus, nós encontraremos com ela. Aquela pessoa que nós dissemos, esse não tem jeito, a nossa sentença, o nosso juízo limitado, disse, esse não será salvo. Teremos surpresas. Que o Senhor ache e encontre em nós motivos para se agradar de nós, o Senhor Jesus. E eu concluo essa mensagem dizendo: a iniquidade e a frieza são por sinais, e são sinais da vinda de Jesus. Lá no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8, diz: Deus é amor. Deus é amor. Ele é justo, é verdade, mas Deus é amor. E é esse amor de Jesus Cristo, e o amor de Jesus Cristo é a essência. Quando a Bíblia fala Deus é amor, essa é a essência de Deus. Deus é amor. E é esse amor que dissipa a frieza, a iniquidade, que eu disse que é o contrário de justiça, e dissipa a falta de amor da humanidade. É aí que nós encontramos esperança numa mensagem como essa. Quando nós falamos, como eu disse, o título da mensagem de hoje é a frieza do final dos tempos, a banalização da vida, da morte. Nós encontramos esperança numa mensagem dessa quando nós lemos 1 João, capítulo 4, verso 8, que diz: Deus é amor. É a essência de Deus e é a vontade de Deus nos amar, meu irmão, minha irmã. Submeta-se ao amor de Deus, ao amor de Jesus Cristo, que foi expressado lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo expressou o seu amor por mim e por você, e é esse amor que dissipa a frieza, a iniquidade e as trevas. E é através desse amor que nós somos conduzidos para a maravilhosa luz que está em Cristo Jesus. Isso nos dá esperança. É verdade, sim, que a Bíblia se cumprirá. Aqui nós lemos parte do sermão profético do Senhor Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando ele fala de guerras, de rumores de guerras, de tudo que é prelúdio, de tudo que antecede a sua vinda. Mas o versículo 13 diz, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Esse, ele fala, será salvo, e esse pode ser eu, e pode ser você, e pode ser milhares e milhões de pessoas, bilhões de pessoas pela humanidade, fazendo parte do grupo de pessoas que serão salvos. Amém? Vamos orar, falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem que nos traz esperança, Senhor, porque o Senhor é amor. E que, meu Deus, essa noite
Se há alguém aí do outro lado que está me ouvindo, quer fazer decisão pelo Senhor Jesus, independente da sua situação, que ele repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Você que me acompanhou, Deus abençoe você, que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Deus abençoe sua semana. Eu espero no próximo domingo poder fazer companhia a você e você a mim em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica para a glória de Deus. Um abraço e tchau.